E aí, Lucas? E aí? E aí, mano? Pô, tu já tem grupo pro trabalho de hoje? Ah, sim, já fechei de cálculo. Boto fé. Gastamos no trabalhinho ontem, então, né? Então, Ah, demais. quando é que será que o senhor dá nota disso? Ah, menor ideia. Talvez ele poste pelo Moodle, já que tu enviou ali naquela seção do Moodle, talvez apareça pra ti, daí talvez tenha uma notificação, não sei, Uhum. recebendo a Quando ele nota. enviar, eu falo pra vocês, né? Então. Beleza.
Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Bom dia. Sim. Tá. Só me dê um minutinho que eu vou resolver uma situação rapidinho aqui. Um minutinho. Só aguarde um minutinho que eu vou ter que deixar meu celular carregando durante a aula que ontem descarregou a bateria, tive que buscar uma extensão ali. Bom, eu vi que a maioria de vocês conseguiu fazer os grupos, né? Então, quem não conseguiu fazer, tem que se organizar aí, pessoal. Eu mandei um aviso terça-feira, né? Então, assim, para poder acompanhar as aulas, né, tem que acompanhar as mensagens. A minha forma de se comunicar com vocês vai ser através do Moodle ali, né? Então, vocês têm que dar uma olhada nas mensagens de vez em quando ali. Ô, professor, eu até fiquei na dúvida se o senhor queria o enunciado na prova. Daí eu Não, coloquei na, na pode dúvida. botar o número das questões que eu acesso o livro ali, não tem problema. Não É, precisa. na dúvida eu coloquei, mas já enviei também. Tranquilo. Já conseguiu concluir? Sim, sim. E foi tranquilo para botar ali no Moodle, ali estava funcionando bem? Foi, só tinha uma alternativa ali para marcar, que eu achei meio estranho que tinha que marcar, mas enfim, eu marquei e enviei. Sério, deixa eu Você ver. lembra o que é? Eu vou pegar aqui. Só um minutinho. Claro. Ah, agora como eu já enviei, não aparece mais, mas era tipo, esse trabalho fui eu que fiz, exceto alguma coisa assim. É Mas o negócio enfim, da autenticidade, eu acho. eu marquei, eu não entendi muito bem, mas eu marquei e deu Isso aí, certo. Vitória, né? Eu configurei pelo seguinte, tá? Vou esclarecer. Tem acontecido, né, de algumas coisas desagradáveis, digamos, ocorrido na entrega de trabalhos. Às vezes as pessoas acham, né, que podem copiar um trabalho de um colega que a gente não vai notar, né? Mas a gente que é professor, a gente percebe, tá? E aí o que tem acontecido é isso, né? A gente acaba não atribuindo a nota, as pessoas não gostam, mas é evidente que se eu pegar dois trabalhos iguais de pessoas diferentes que não estão no mesmo grupo, é porque uma copiou da outra, né? Isso aí é óbvio. E aí o que eu fiz? Eu configurei ali para a pessoa, na hora de entregar, né, botar a cabeça, né, a mão na consciência. Né? Olha, eu vou declarar ali que fui eu que fiz o trabalho. Então, foi nesse sentido, né, que o Moodle permite essa solicitação, né, para as pessoas terem, né, digamos assim, assumirem, né, a responsabilidade e fazer o trabalho de sua autoria, né, entregar o trabalho que foi feito realmente pela própria pessoa. Tá? Isso, exatamente, é o que o Lucas colocou ali. Tá? Entendi, Inclusive, sério. não sei se vocês conhecem aquele Turnitin.
Já ouviu falar Não. desse? Vocês pesquisarem no, né, no site de busca aí, o Turnitin, vou colocar aqui, Turnitin. Ele é um software que, se tu roda um trabalho que é um texto mais longo, assim, de, sei lá, 2, 3 páginas, né, ele busca trabalhos disponíveis na internet, artigos publicados, por exemplo, né, em revistas, digamos, oficiais, e ele descobre se tu inserir um texto, por exemplo, um trecho de um trabalho já publicado, por exemplo, né, simplesmente copiou o trabalho e inseriu lá no teu, né? Então, isso, o Turnitin faz isso. Isso é uma ferramenta bem interessante para testar, né, se um documento é um plágio de outro, né? E, por exemplo, isso é feito muito em, por exemplo, dissertação de mestrado, né, e tese de doutorado. Tá? Houve um caso aqui, em 2015, né, no Brasil, tá? Uma tese de doutorado, era um aluno que estava na Alemanha, né, um brasileiro estava na Alemanha desenvolvendo o doutorado dele, publicou, defendeu a tese, tá? E aí concluíram, uns meses depois, que investigando, que aquela tese era uma cópia de um trabalho que já tinha sido publicado, e a tese dele foi anulada. Então, é bem sério esse negócio, sabe? De as pessoas acharem assim que podem usar esse recurso, né? Então, isso é uma coisa que é desagradável, porque, né, gera tensão, gera conflito, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nesse assunto desde o início, né? Desde o início das atividades de graduação, né? Mas nesse sentido, isso nesse momento assim que a gente está trabalhando nesse formato, né? Que, né, a gente não tem muito controle sobre quem conversa com quem, como é que, então, né? É, tá, então, é só para a pessoa, né, ter o compromisso assim de realmente é, Arthur, tu fosse incluído no grupo do Caio Bernardes. Ok, Isso. certo. Quer que eu te mande te responder lá no e-mail do grupo para Não, falar não, eu incluído? tenho, eu tenho uma lista ali dos grupos, aí eu incluo o teu nome lá. Só não esqueçam de colocar os nomes de vocês dois, né? Na hora de entregar ali. Tá bom? Bom, assim, pessoal, só um comentário a respeito ali da formação dos grupos, né? Alguns tiveram uma dificuldade no acesso ao livro lá na biblioteca, né? Então, eu respondi ao site da biblioteca. Isso, só um do grupo, tá? Exatamente. Tá? Um do grupo, por exemplo, tá? No teu caso, tá? Tu conversa com os colegas, pega o nome completo, né, dos colegas que estão no grupo, tá? Coloca no início do arquivo, tá? E não precisa os três ou os dois entregar, basta um só entregar, só não esqueça de colocar o nome dos colegas. Então, assim, pessoal, a biblioteca, ela possui um serviço de apoio ali, né, para que as pessoas que eventualmente têm alguma dificuldade de acesso ao livro, né, resolvam esse problema, porque, né, digamos assim, tecnicamente, vocês alunos e nós professores, né, uma vez que a gente tem um vínculo, vocês têm o vínculo com a disciplina, tem um vínculo com a universidade, né, vocês podem acessar qualquer livro ali do acesso online. O que acontece é que às vezes tem algum problema assim, né, que uma vez que o pessoal da biblioteca conheça, né, fique sabendo da existência do problema, eles vão lá e, né, e investigam e encontram uma solução, né?
Então, o meu objetivo, o objetivo dessa atividade de avaliação 1, né, não é só a questão do conteúdo, tá? É a questão também de melhorar, né, essa relação de vocês com as atividades da disciplina, né? Porque eu estou trabalhando com o livro há um mês já, né? Então, se a pessoa descobriu agora que tem dificuldade de acesso, é porque faz um mês que não está acessando. Né? A conclusão imediata. Né? Então, significa que não está acompanhando, né, as orientações. Né? Eu já solicitei várias vezes, durante as aulas aqui, né, acessem o livro para testar se estão conseguindo acessar. Né? Então, tem que procurar fazer, pessoal, tem que procurar fazer, entrar na rotina da disciplina. Eu não vou fazer diferente na próxima atividade de avaliação. Né? Eu vou pegar e vou marcar exercícios do livro. É muito mais simples. Né? E isso traz um efeito adicional, que é fazer vocês entrarem em contato com o livro, né? Verem exemplos, certo? Eu tenho esse objetivo. Eu acredito que isso é muito produtivo, é muito bom para os estudantes, né, estudarem através do livro. Eu sou um entusiasta disso. Né? Eu acho que, ok, a gente pode consultar algum material do professor, mas não, o livro é mais completo. Tá? Não tem como a gente comparar uma coisa com a outra. O livro tem muitos recursos, né? Tem muito mais exemplos. Né? Então, é importante vocês buscarem nos livros. Né? Eu estou usando o livro de texto do Anton, mas existem outros, né? Outros autores que vocês podem consultar. Né? Então, eu sei que o acesso online não é a mesma coisa que o livro físico. Né? O livro físico é um pouco mais confortável, a gente troca de folha mais rápido e tudo, mas é o que a gente tem nesse momento. Né? Quem mora aqui próximo da universidade, né, se eventualmente vier a Porto Alegre, se estiver ali, pode marcar um horário com a bibliotecária, né? E pode, por exemplo, vamos supor que vocês queiram retirar o livro do Anton, tá? Vocês queiram retirar, vocês mandam um aviso ali para o setor de serviço, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Onde é que está? E aí tem lá uma... Eles, inclusive, disponibilizaram um WhatsApp, né? Tu pode mandar uma mensagem dizendo assim, olha, quero retirar o livro tal, o que eu preciso fazer? Né? Nós vamos te dar orientação, está aqui, ó. Está bem no início aqui, ó. A biblioteca está aberta de forma parcial, né? Atendimento por WhatsApp em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8 às 22 horas. Aqui o telefone. Vocês podem acionar o WhatsApp em caso de dúvidas, tá? E vocês podem entrar em contato através dos seguintes e-mails: setor de serviço, suporte e administração. Então, se vocês quiserem retirar um livro, né, vocês mandam uma mensagem, por exemplo, no WhatsApp, elas vai dizer, olha, eu quero retirar o livro, quais são as orientações, o que eu preciso fazer? Né? Ela vai te pedir o livro e a localização, né, o código do livro. Tá? Aí vocês entram, eu quero saber como é que tu descobre isso. Né? Descobre isso assim, pessoal. Ali no site da biblioteca, ó, um serviço online ali, né? Em algum momento tu vai descobrir, ó. Então, tu vai ter que ir mexendo aqui, né? Procurando o catálogo aqui, deixa eu ver como é que a gente faz. Tem, é o Omnis aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá? Aí tu bota lá, né? Digamos, o livro, tu quer procurar, digamos, quer o livro do Anton, né? De cálculo, volume 1. Aí tu coloca ali, ele vai te dar, né, as diversas opções que tem, porque ele tem tanto o livro online como o livro físico. Então, por exemplo, tu quer saber, né, o
Os exemplares que tem, ó, cálculo Novo Horizonte. Exemplares. Né? Aí tem vários exemplares disponíveis na biblioteca lá. Ó. Então, se vocês quiserem retirar, vocês mandam essa localização aqui, lá para aqueles telefones de suporte ali, e aí vocês conseguem, né, uma orientação, né, com esses, por exemplo, pelo WhatsApp, que é rápido, né? Elas respondem geralmente de maneira bem rápida, o pessoal é bem legal nesse sentido. Tá? Beleza? Muito bem. Então, assim, pessoal, só para a gente, antes de eu começar aqui a aula de hoje, né? Na aula de terça-feira, né, eu apresentei para vocês o teorema fundamental do cálculo, tá? E, né, fiz já um exemplo, né, de somas de Riemann da função exponencial, tá certo? Então, vou dar uma retomada aqui. Ó. A gente fez, né, ó, só para a gente relembrar aqui o que a gente fez na aula de terça-feira. A gente pegou, né, a função exponencial, né, definida nesse intervalo aqui, de 0 até 1, tá? Dividimos, né, o intervalo em 4 subintervalos, né, então, cada intervalo tinha comprimento 0,25 aqui na base, né? Pegamos o ponto médio de cada um dos pequenos intervalos, né, que estão elencados aqui, calculamos a função, né, em cada um desses pontos, até vocês me corrigiram, vou corrigir aqui, é o 0,125, né? E aí calculamos a função, que é a altura de cada um desses retângulos, né? Então, calculamos a função no ponto médio do primeiro subintervalo, do segundo, do terceiro e do quarto, né? Resultaram esses valores aqui, obtidos mediante a substituição, né, dos valores do x ali, do x1, do x2, do x3, do x4, aqui na exponencial. Aqui estão os valores, né? Certo? Cada um desses valores aqui representa a altura, né, desses retângulos que estão marcados por essas linhas pontilhadas na vertical aqui, né? Então, o que a figura está querendo mostrar é que esses retângulos, a soma das áreas desses retângulos vai representar um valor aproximado da área limitada pela curva, né, e o eixo x, quando o x varia aqui, ó, de 0 até 1. Né? Então, a área dessa região aqui, que tem essa parte superior limitada pelo gráfico da função exponencial, né, a gente não consegue calcular pelas formas tradicionais, aquelas fórmulas elementares da geometria plana. Então, com este método, né, a gente consegue uma aproximação que é chamada de soma de Riemann, que no caso eu somei os valores com 4 retângulos, resultou, então, né, no valor que foi apresentado nessa tabela aqui, né, nós encontramos, então, 1,7138, certo? E esta soma, então, é uma aproximação da área limitada pela curva y igual a x e o eixo x, quando o x varia de 0 até 1. Né? E depois nós fizemos, usando os recursos da página da Wolfram, né, o cálculo de várias somas de Riemann para valores crescentes do n. Né? Então, aqui está o n igual a 4, 8, 16, 32. Esse 4 a gente fez o cálculo detalhado, né, que está registrado aqui, 1,7138. E depois, n igual a 8, 1. Só peço que vocês mantenham, por favor, o microfone fechado aí, pessoal, porque senão ele vai compartilhar aqui, vocês não vão conseguir enxergar o meu caderno aqui. Vamos ver. Acho que eu tenho que clicar aqui. Ó, voltou. Obrigado. 1,7172 é a soma de Riemann correspondente a n igual a 8, né? E quando n igual a 16 é 1,7180 e 32, 1,7182. Então, vocês vejam, né, que à medida que o n aumenta aqui, ó, nessa coluna,
os valores das somas parciais vão, né, eles mantêm aqui, ó, as duas primeiras casas, né, decimais com repetição, tá vendo? 171, 3, 1717, 1718, depois 1718, tá vendo? Então, o que isso mostra? Que à medida que o n vai aumentando, tá? Nesta coluna aqui, esses valores das somas parciais vão se aproximar do chamado valor exato daquela área, que é uma região que a gente não consegue resolver pela geometria elementar. Aí, o que a gente viu, né, na aula anterior, que esta área, né, ela pode ser calculada, né, pelo chamado teorema fundamental do cálculo, que é o que eu enunciei ali na parte final, né, que quando tu tens uma função f maiúsculo, né, que é chamada de antiderivada da f minúscula, uma função cuja derivada coincide com f pequeno, então a integral definida de a até b da f de x dx é igual a f de b menos f de a. Então, essa aqui é a primeira novidade, né, em relação aos cálculos anteriores, porque agora tu tem uma integral em que o a e o b estão presentes, representa que o x varia de a até b, né? Então, essa notação de integral definida vai ser usada para diferenciar, né, da integral indefinida, certo? Geralmente, o a vai ser menor que o b, o a é chamado de extremo inferior do intervalo de integração, e o b é chamado de extremo superior do intervalo de integração. E para indicar o desenvolvimento e a aplicação do teorema fundamental do cálculo, se usa essa notação, f de x, com essa barrinha aqui do lado direito da f de x, com o b e o a ali na parte superior e inferior, respectivamente, né, para indicar que tu vai calcular f de b menos a f de a, né? Então, lá no final, tu vai fazer essas duas operações aqui de substituição, seguida de uma subtração. O valor final, né, resultante vai ser um número que vai representar o valor exato, digamos assim, da integral definida, né, que é o limite das somas de Riemann quando n vai para infinito. O que nós vimos ali no site da Wolfram é que, à medida que o n vai aumentando, né, as somas de Riemann convergem para o valor exato da integral definida. E, quando é possível aplicar o teorema fundamental do cálculo, né, isto é, quando é possível a gente encontrar essa f maiúscula aqui, é muito melhor, né, é muito mais econômica a aplicação do teorema fundamental do cálculo do que fazer as sucessivas aproximações das somas de Riemann, né? As somas de Riemann, elas demandam um tempo, né, muito maior, né, geram um esforço muito maior do que, em geral, aplicar o teorema fundamental do cálculo. E para comparação, eu já fiz esse exemplo aqui também na aula anterior, né? E, vejam, para eu calcular, né, a integral, né, de 0 até 1 de e na x dx, né, a primitiva da função e na x é a própria função e na x. Então, pelo teorema fundamental, basta calcular esta função no extremo superior do intervalo e no extremo inferior e depois subtrair, né? E na 1 menos e na 0, ou seja, pega uma calculadora, né? Vai ficar 2,7183 menos 1, ou seja, no final das contas, né, a integral de 0 até 1 é de e na x dx é igual a 1,7183. Tá? E esta integral, este valor aqui de 1,7183, o que ele representa? Ele representa a área desta região aqui, ó, né? A região limitada inferiormente pelo eixo x, limitada superiormente pelo gráfico da função e na x, quando o x varia de 0 até 1. Né? Então, este valor, né, ele é o valor exato da área, daquela região ali, né, que a gente não conseguiria calcular, a gente não consegue calcular pelos métodos elementares da geometria, né, as fórmulas de retângulo, triângulo, círculo, né, e outras figuras planas, né, não se aplicam aqui. Né? Então, existem duas formas de fazer. Pelo teorema fundamental do cálculo,
e pelos cálculos das somas de Riemann que nós vimos anteriormente. Né? Se vocês compararem os dois processos, né, lá no infinito, a soma de Riemann, à medida que o n for 32, 64, 128, etc., elas vão convergir para esse valor aqui. Tá? Mas imagina tu fazer uma soma de Riemann manualmente, vamos pensar manualmente, né? Com 32 pontos, depois com 64 pontos, 128, né? Isso vai demandar um esforço tremendo. Tá? É claro que se tu fizer aqui no computador, no site da Wolfram, aí é barbada de fazer. Tá? Mas ainda assim, né, é muito mais fácil fazer, neste exemplo, né, o cálculo pela aplicação do teorema fundamental do cálculo. Tá? Então, isso é o que a gente chama de integral definida, né, que é o nosso assunto. Aí nós vimos um outro exemplo, né, que é este exemplo aqui, né, a integral de 1 até 4, né, de 2x mais 1 dx, certo? Então, a gente tem, ó, que o extremo inferior do intervalo é 1, o extremo superior do intervalo é 4. Então, o que eu faço, pessoal? Eu geralmente faço dessa forma. E cada um pode fazer uma organização um pouquinho diferente. Eu faço no desenvolvimento desses cálculos, eu calculo primeiro a integral indefinida. Tá? Então, calculei aqui ó, a integral indefinida de 2x mais 1 dx, estão aqui todas as etapas do cálculo. Né? Cheguei lá em x² mais x mais c. Né? Essa é a integral indefinida de 2x mais 1 dx. No cálculo do teorema fundamental do cálculo, interessa somente a f de x. Então, a constante c, né, eu desconsidero. Então, neste caso, a primitiva a ser utilizada é a função x² mais x. É a função cuja derivada é 2x mais 1. Então, na hora de calcular a integral definida, né, de 1 até 4 de 2x mais 1 dx, pelo teorema fundamental do cálculo, significa que eu vou avaliar esta função, x² mais x, no ponto 4 e no ponto 1. Isso significa essa barrinha aqui. Né? Ó, então, substituindo o x por 4, fica 4² mais 4, aqui no primeiro parênteses, menos 1² mais 1 lá no segundo parênteses. O parênteses é importante porque, por causa desse sinal de menos, né? Que precede as duas parcelas. Somando aqui vai dar 16 mais 4, que é 20. Somando aqui dá 1 mais 1, que é 2. 20 menos 2 igual a 18. Né? E esta, então, é a integral definida, né, de 1 até 4, que é igual a 18, né, de 2x mais 1 dx. E esta aqui é a área do trapézio. Né? A área desse trapézio aqui ó, é exatamente igual a 18. Tá? Esse é o significado. Né? E, neste caso, até tu pode calcular, né, a área do trapézio, observando aqui, né, que essa base maior aqui é 9, né? Essa base menor aqui é 3 e a altura é 3. Né? Se tu usar a fórmula da área do trapézio, base maior mais base menor, vezes 2, vezes a altura dividido por 2, né? Tu vais encontrar, né, este resultado. Ó. Base maior é 9, né? Que é 2 vezes 4 mais 1 aqui, esse 9 aqui, ó. Esse valor aqui é 9, né? E essa base menor é 3. Tá? E a altura, né, se vocês olharem o trapézio assim, ó, entendeu? Vou virar aqui o caderno. Ó. Base maior é 9, a base menor é 3 e a altura é 3, que é a diferença aqui, ó, entre o 4 e o 1, aqui no eixo X. Né? Então, a altura é 3. E a área de um trapézio, ó, a área de um trapézio, deixa eu escrever nessa folhinha aqui. A área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Né? Então, o que nós temos ali? Um exemplo, para a gente mostrar aqui. Ó. Veja, a base maior é 9. Né? A base menor é 3, vezes a altura,
sobre 2. Né? Então, olha só, vai ficar 12 vezes 3 sobre 2, né? Que é 36 sobre 2 igual a 18. Né? Então, realmente, né, tanto pela integral como pela forma da área da geometria, o resultado tem que ser o mesmo. Claro que, se vocês olharem, é muito mais fácil calcular pela geometria elementar. Tá? Nesse caso. Né? Mas, nesse caso, é possível fazer isso, mas nem sempre vai ser possível. Tá? Muito bem. Então, aqui, pessoal, deixa eu só interromper aqui, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. No livro, né, as propriedades da integral definida estão na página 376. Dá uma olhada. Propriedades da integral definida. Ó. Então, são propriedades imediatas, né? Ó, se tu calcular a integral em que o extremo inferior e o extremo superior são iguais, né, a integral vale zero, porque daí é como se fosse um ponto só no domínio, né? É o extremo superior e o inferior iguais. Tá? E essa segunda propriedade aqui diz que, se tu trocar de ordem, né, os fatores, ó, A e B, tá, a integral troca de sinal. Tá? É simplesmente isso. E aí, na página seguinte, na página do marcador 377, né, tem outras propriedades que eu vou destacar aqui na tela. Ó, né? Então, ó, se tu tiver uma constante, né, multiplicando uma função no cálculo da integral definida, esta constante multiplica a integral definida de A até B da função, né? Isso aqui, o C, é uma constante. Se tu tiver uma integral definida de uma soma de duas funções, né, f de x mais g de x dx, isso corresponde a calcular a integral de A até B da f de x dx mais a integral de A até B de g de x dx. E a mesma coisa na subtração. Né? Então, resumindo, né, a integral definida, ela satisfaz as propriedades da linearidade. Né? Certo? Então, são propriedades idênticas que são válidas no caso da derivada. Tá? Então, é isso que está sendo dito ali, né, neste caso. Então, por exemplo, né, para a gente ilustrar, aqui só para, né, deixar bem claro, vamos supor que tu vai calcular uma integral, tá, de 2 até 2, né, de e na x dx. Tá? Essa integral vale zero. Tá? Por quê? Porque o extremo inferior do intervalo é igual ao extremo superior. Tá? Então, né, a integral é igual a zero direto. E vamos supor que tu vai calcular, né, já aproveitando ali o exemplo anterior, vou calcular a integral de 1 até 0, né, de e na x dx. Tá? Ó, essa aqui não é a forma usual, né, de calcular uma integral, porque o extremo inferior, neste exemplo aqui, é maior que o extremo superior. Então, o usual é orientar desta forma. E quando eu faço a troca, aí a integral, ela troca de sinal. Né? E a gente viu ali, né, que esse resultado aqui é em torno de menos 1,7183. Né? Certo? Então, neste caso, né, eu utilizei já um resultado conhecido, né, e usei a propriedade de troca de sinal aqui quando a gente tem esta situação. Tá? Mas isso aí vai ocorrer muito eventualmente. Bom, então, o importante é, né, resumindo, né, digamos assim, o importante destes resultados todos é o chamado teorema fundamental do cálculo, né, que estabelece que no cálculo da integral definida, né, tu tens esta forma de resolver bastante direta, que representa um ganho em relação às somas de rima. Tá? Mas quando é que vai ser possível fazer isso? Né? Quando essas integrais que aparecerem forem as chamadas integrais imediatas, né? Que é o caso dessas primeiras que a gente está trabalhando aqui. Tá? Vou mostrar aqui para vocês, então, alguns exemplos, né, do teorema fundamental do cálculo. Deixa eu só... Agora, é um pouquinho mais para frente aqui. Tá
Quem está acompanhando aí pelo livro, é mais fácil se localizar pelo marcador aqui, tá? Então, eu vou usar essa referência aqui do marcador, que é a melhor, né? Ó, aqui 380, eu acho que é 383. Só um minutinho, tá? Vou localizar direitinho. Alguns exemplos aqui, ele interpreta, né, o valor da integral como uma área. Tá? Mas aqui, ó, então tem aqui, ó, aqui tem o enunciado do teorema e a demonstração, mas a gente não vai trabalhar com a demonstração aqui. Tá? Vamos fazer alguns exemplos, se vocês verem. Então, ó, acho que aqui na página 384. É que eu estou com no outro livro, que é mais rápido. Ó. Bom, então, alguns exemplos, tá? Eu vou pegar, então, exemplos aqui desse livro aqui, né? E eu vou fazer o seguinte, então, eu vou copiar aqui, ó, exemplo, o caderno aqui, e vou desenvolver para vocês. Vou começar com esses exemplos mais simples, né, para fixar as ideias. Tá? Então, olha só, tu vai calcular a integral de 1 até 2, né, de x dx, que é aquele primeiro exemplo ali do livro. Né? Então, como é que tu desenvolve isso? Ó, digamos, ó, se tu olhares lá os resultados, né, esta integral indefinida é x ao quadrado dividido por 2 mais c. Ah, onde é que tirou isso? Bom, é a famosa regra da potência. Né? Aqui já está o resultado, né, certo? Do valor da integral indefinida, né? Quando a gente tem uma potência x na 1, né? Soma 1 aqui, dá x ao quadrado sobre 2. Tá? Bom, então como é que a gente aplica o teorema fundamental do cálculo? Ó. Essencialmente, o que a gente vai fazer? Vai calcular, né, esta primitiva nesses dois pontos, indicando com aquela barrinha ali, né, x ao quadrado dividido por 2, no ponto 2 no ponto 1, e este valor aqui, então, no desenvolvimento, significa 2 ao quadrado dividido por 2, menos o 1 ao quadrado dividido por 2. A gente vai substituir, né, o x, primeiramente, pelo extremo superior, que é x igual a 2, então fica 2 ao quadrado dividido por 2, menos o 1 ao quadrado dividido por 2. Então, a integral de 1 até 2 de x dx, né, vai ficar 4 sobre 2 menos 1 meio, né, que é igual a 3 meios. Tá? O que essa integral representa? Né? Quer ver? Ó? Vamos fazer aqui o desenho. Vamos fazer na outra página para vocês verem o que ela significa geometricamente. Ver se vocês conseguem enxergar. Conseguem. Vamos marcar aqui, digamos, 1 e 2. 1 e 2. Como é que a gente desenha, né, a interpretação geométrica da integral definida? A gente faz o gráfico da função que está no símbolo da integral, lá dentro. Né? No caso, a função x. Né? Ó, integral de 1 até 2 de x dx, né? Deu 3 meios. Né? Esta função aqui, ó, é a f de x, que é f minúsculo. Então, é o gráfico do f minúsculo vai fazer. Aqui, nesse caso, né, é um segmento de reta. Né? Quando x é igual a 1, a f de 1 vale 1, que é o próprio x. Né? Quando x é 2, dá f2 igual a 2. Então, tu vai fazer o gráfico do segmento de reta, e isso, aí tu vai baixar aqui uma vertical, né, no x igual a 1, vai baixar uma vertical aqui no x igual a 2. Tá? Então, este 3 meios, né, ele vai representar a área desse trapézio aqui, ó. Vocês vejam que, né, esse trapézio ele vai ter essa área de 3 meios. Tá? Porque quando a função é positiva, que é o caso ali, né, a área e a integral definida são a mesma coisa.
Bom? Certo? Então, é a área, a integral definida é igual à área do trapézio. Tá? Sempre vai ser igual a uma área, uma integral definida? Não. Tá? Mas quando a função for positiva no intervalo considerado, aí aquela integral vai representar uma área. Tá? Alguma pergunta aí, pessoal? Então, tá, vou seguir aqui com os exemplos do livro, então. Ó. Então, exemplo 3 aqui, ó. Encontre a área sob a curva. Não, vamos fazer o exemplo 2 aqui. Ó, né? A área sob o gráfico, né? Exemplo 2. A função, vou colocar só a função aqui no meu caderno, é 9 menos x ao quadrado, né? E acima do intervalo 0,3. Ó, intervalo 0,3. Tá? Então, aqui, ó, como é que a gente faz isso? Ó. Então, nesse exemplo, né, a gente tem uma parábola, 9 menos x ao quadrado. Tá? 9 menos x ao quadrado, quando x varia de 0 até 3. Ó. Então, a gente faz assim, para interpretar, né, o significado. Bom, então, lá na anotação, né, que a gente está usando, a gente está chamando de f de x minúsculo, esta função aqui, ó, 9 menos x ao quadrado. Tá? Se vocês calcularem a f de 0, que é a extremidade inferior do intervalo ali, ó, vai dar 9. Né? Então, no zero, a função vale 9. Vai sair aqui do 9. Quando vocês calcularem a f de 3, vai ficar 9 menos 3 ao quadrado. Isso aqui vai ficar 9 menos 9, que é igual a 0. Tá? Então, aqui no 3, quando x é igual a 3, né, a função dá 0. Tem aqui, ó. Então, o gráfico dessa função é uma coisa assim, ó. Um pedacinho da parábola, 9 menos x ao quadrado, só que restrita aquele intervalo quando x varia de 0 até 3. Tá, pessoal? Tranquilo aqui esse gráfico? Esses cálculos aqui estão enxergando direitinho ali? Então, o que a integral definida vai representar? Vai representar a área dessa porção do plano aqui, ó. Entre o eixo x e a curva, quando x varia de 0 até 3. Então, essa parte aqui, ó, do plano, é que se refere ao autor. Né? Então, vejam, mais uma vez, né, destaque que a área desta região, né, não é possível ser calculada usando os recursos da geometria elementar plana. Tá? A gente não consegue resolver através daquelas fórmulas elementares da geometria. Né? Então, o que vai acontecer, pessoal? Que a área, neste caso, vamos chamar de área da região achurada. Tá? A área vai ser a integral, vamos fazer aqui. A área vai ser a integral definida de 0 até 3 de 9 menos x ao quadrado vezes o dx. Tá? Certo? Bom, aí tu lembra, para calcular cada uma das integrais, né, que aparece ali, né, tu pode separar, né,
Ó, essa integral de 9 menos x ao quadrado de x, tu pode escrever como a integral de 9 vezes dx menos a integral de x ao quadrado de x. Tá? Veja que eu estou escrevendo, por enquanto, a integral indefinida, né? Porque eu quero descobrir qual é a primitiva primeiro. Tá? Então, lembra, a gente conversou várias vezes aqui, né? Essa primeira integral é x, então vai ficar 9 vezes x, e a segunda integral, ó, aquela regra da potência, que agora eu estou escrevendo aqui o desenvolvimento, né? X na 2 mais 1 sobre 2 mais 1. Depois a gente vai automatizar isso aí, né? Porque esses valores acabam se repetindo. Então, aqui o que a gente precisa realmente é esta função aqui, ó. Esta aqui é a f grande de x, certo? O f maiúsculo de x é a função 9x menos x ao cubo sobre 3, aquela que tu vai utilizar ali no teorema fundamental do cálculo. Então, quando tu vais calcular essa área, né, vai ficar agora tu veja que agora eu escrevi a integral definida, né? Então, isso aqui é como se fosse um cálculo intermediário. Encerrei o cálculo intermediário. Agora eu vou aplicar o teorema fundamental do cálculo. 9x menos o x ao cubo sobre 3. Né? Aí tu vai calcular isto aqui no ponto que é o extremo superior, primeiramente, que é o 3. Tá? E depois vai calcular no extremo inferior, que é o 0. Né? Então, vejam. Isso aqui vai dar 9 vezes 3 menos 3 ao cubo dividido por 3, menos 9 vezes 0 menos 0 ao cubo dividido por 0. Neste caso aqui, né, vocês vejam que 9 vezes 0 é 0, 0 ao cubo é igual a 0, então, né, essas duas parcelas aqui vão ficar zeradas. Né? Então, o que vai dar? 27 menos 27 dividido por 3, ou seja, 27 menos 9, que é igual a 18. Então, a área daquela região ali é igual a 18. Pode botar 18 unidades de área, se quiser. Alguns livros colocam, outros não. Isso é irrelevante. Tá? Então, a área daquela região achurada é igual a 18 e a gente consegue resolver, né, este cálculo através do teorema fundamental do cálculo. Certo? Agora, vejam. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Aqui no site da Wolfram, se vocês fizerem, ó, Wolfram, bota lá, Wolfram Alpha. Tá? É importante vocês fazerem aí, pessoal. Estão com o Note ligado, você abram uma janelinha ali no navegador, escrevam lá o Wolfram Alpha, aí tentem repetir, né, esses comandos aqui, ó, soma de rima, né, em inglês, tá? Riemann sum, né? A regra do ponto médio. Abre parênteses, escreve lá a função 9 menos o x ao quadrado. Aqui dentro desse parênteses, tu vai escrever a função que está lá dentro do símbolo da integral. Tá? O x variando de 0 até 3. Né? Vamos começar com n igual a 4. Ó, tá vendo ali, ó? Olha só o que está acontecendo. Ele interpreta, né, que aquela soma de Riemann é um valor aproximado dessa integral aqui. Ó. Né? Em 4 intervalos, x de 0 a 3. Ó, veja qual é o resultado que deu lá, 18,14. Vamos fazer uma tabelinha aqui no meu caderno, depois. Quando o n é 4, dá 18,1406. Tá? Então, o que significa esse 18,1406? É a soma das áreas desses 4 retângulos aqui. Né? Corresponde a fazer todo aquele processo que nós vimos na aula passada.
divide aqui o intervalo de 0 até 3 em 4 retângulos do mesmo tamanho, ou seja, 3 dividido por 4 dá 0,75. Né? Então, a base de cada retângulo mede 0,75. Pega o ponto médio do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto retângulo e calcula a função, que é essa altura aqui, de cada um dos retângulos. Basta substituir lá na função 9 menos x ao quadrado. Se tu fizer depois a soma das áreas desses 4 retângulos, né, multiplicando a altura pela base, a altura pela base, a altura pela base. A base é sempre a mesma, né? Então, soma as alturas e multiplica por 0,75, vai dar 18,1406. Tá? Agora eu vou botar n igual a 8. Então, quem tiver aí com o computador, bota lá, n igual a 8. É importante fazer o experimento. Se der algum problema na parte escrita do comando, vendo o grito aí que a gente corrige. Olha só, com n igual a 8, vocês estão vendo aqui, ó. A gente tem agora 8 retângulos destacados aqui, né? Vocês estão vendo que as áreas, né, desses 8 retângulos, quando somadas, produzem um resultado aproximado da área limitada pela porção da parábola ali. Ó. Esse resultado aproximado está aqui, ó. 18,0352. Tá? Depois, quando n é igual a 16. Tá lá. Eu geralmente vou assim, com potências de 2. Tá? 4, 8, 16. Que cresce muito rápido, né? Vocês viram, daqui a pouco a gente não... Olha só que legal ali. N é igual a 16, né? Corresponde a dividir o intervalo de 0 até 3 em 16 subintervalos. Então, imagina, por exemplo, vou fazer na calculadora aqui, se vocês fizerem 3 dividido por 16, 3 dividido por 16, dá 0,1875. Então, cada retângulo que vocês estão vendo aqui, ó, a base é 0,1875. E em cada um deles, vocês vão pegar o ponto médio, 16 pontinhos. Vocês vão calcular as alturas, né, substituindo a função, e multiplicar por 0,1875. A soma das áreas desses 16 retângulos aqui vai dar 18,0088. Estão vendo que já está bem mais próximo de 18, né? Mas aí a gente já consegue ver pela própria figura, né, que as diferenças que existem, né, entre a soma das áreas desses retângulos e a própria área limitada pela curva ela é bem pequena, né? Porque exatamente os retângulos têm uma base bem pequena. Então, vamos botar 32, vamos ver o efeito que vai dar agora dobrando, né, a quantidade de retângulos. Ó, tá ali, ó. Com n igual a 32, o resultado da soma das áreas é 18,0022. Ó. Então, dividiu, né, agora o intervalo 0 a 3 em 32. Ó, 3 dividido por 32 é 0,09. Né? Então, cada retângulo tem base igual a 9 centésimos. Pega o ponto médio de cada retângulo, que são 32, calcula as alturas, multiplica pela base de cada retângulo, que é sempre a mesma, que é aquele 0,093,85, soma essas áreas todas somadas, resulta em 18,0022. Se vocês fizerem isso manualmente, eu acho que vocês vão gastar 1 hora, pelo menos, para fazer esse cálculo. Aqui no site da Wolfram, né, isso demorou alguns segundos apenas. Né? Bom, mas estão vendo que está cada vez mais próximo de 18. Né? Ó, vamos botar ali 64 para a gente encerrar aqui o processo de cálculo das somas parciais. Então, vocês estão vendo que quanto maior é o valor do n, né, mais próximo de 18 é o resultado ali. Ó. Então, com n igual a 64 retângulos, as áreas somadas resulta em 18,0005. Ou seja, à medida que aumentamos o valor do n, né, as somas parciais convergem para o valor que é o 18, lá que representa aquela integral definida que nós calculamos. Ele até coloca ali, ó, o valor exato da integral é 18, né, que foi obtido pela
a aplicação do teorema fundamental do cálculo. Então, o que a gente conclui, né, é que estes resultados aqui, os resultados 4, 8, 16, 32, 64, né, que são 18,1406, 18,03 e até o 18,0005, né, esses resultados estão se aproximando, né, do valor exato da integral, que é o 18. Tá? Essa é a ideia das somas de Riemann. As somas de Riemann, elas representam, cada uma delas, quando a gente fixa um n, né, um valor aproximado daquela área que é obtida pelo teorema fundamental do cálculo. Evidentemente, né, vocês comparando aqui esse processo aqui do teorema fundamental do cálculo, né, envolve uma quantidade de operações muito menor do que fazer todas essas sucessivas aproximações da soma de Riemann. Tá? Muito bem. Então, vamos voltar lá para o nosso livro. Ó. Neste caso aqui, tá? Ó. Nesse exemplo 3, são dois itens sobre a mesma figura, mesma função. Né? Exemplo 3. Então, no item A, né, é a função cosseno de x, tá? Ele quer saber a área sobre a curva, né? Sobre a curva y igual a cosseno de x, né, no intervalo de 0 a π sobre 2. Tá? Então, vejam. Vocês cuidam, né, que ele está mostrando ali, ó, figura 5.6.4. Vocês vão ter que pegar só esse pedacinho aqui, ó, entre 0 e π sobre 2, que eu vou destacar aqui no meu caderno, que depois eu compartilho. Né? Claro que ali, para, digamos, economizar o espaço ali no livro, ele faz um gráfico só, mas ele está aproveitando aquele gráfico em dois itens diferentes. Deixa eu fazer aqui o desenho bonitinho. Bom, beleza. Deixa eu... Ó. Então, neste caso aqui, ó, tem um pouco de brilho aqui, né, pessoal? Vou ler aqui para vocês. Ó. O y é o cosseno de x, né? Então, ele pede no item A a área sob a curva y igual a cosseno de x no intervalo 0 π sobre 2. Tá? Então, a gente interpreta assim, a gente está falando desse pedaço aqui, ó, do plano, né, limitado pelo eixo x, aqui na parte inferior, quando o x varia de 0 até π sobre 2, né, e superiormente pelo gráfico da função, tá? Então dá essa porção aqui do plano. Tá? Essa curva, né, ela que é a função cosseno de x, tá? Ela gera esta região aí que, de novo, tu não vais conseguir calcular esta área pelas fórmulas elementares da geometria, não tem como. Tá? Então, neste caso, como a função é positiva aqui, ó, né, digamos, eu chamar de área da região achurada. Tá? Essa área, achurada significa sombreada, né? Eu fiz com lápis aqui, ó, pintei aqui, ó, essa região aqui, tá bom? Toda essa porção aqui. Bueno, esta área, neste caso, ela coincide com a integral de 0 até π sobre 2 do cosseno de x. Tá?
E pelo teorema fundamental do cálculo, né, esta integral definida, vejam, ó, isso é interessante, isso aqui é uma aplicação, né, da integral definida. Tá? Ela permite que a gente calcule áreas de regiões do plano. Quando é que a gente pode dizer que a integral definida é igual à área de uma região do plano? No caso das funções de uma variável, porque neste intervalo, quando x varia de 0 até π sobre 2, os valores da função, os valores do cosseno aqui, são todos positivos. Certo? Qualquer x que vocês escolham entre 0 e π sobre 2, né, se vocês calcularem o cosseno, vai dar um resultado positivo. Lembre que se vocês fizerem qualquer teste, né, com essas funções trigonométricas, a máquina tem que estar em radianos aqui. Ó. Vocês conseguem chegar à máquina ou eu tenho que compartilhar a tela? Acho que eu tenho que compartilhar, né? Ó, agora estão chegando aqui, né? Ó, se vocês colocar lá 1, né? Ó, 1 está em radianos, tá vendo? Cosseno de 1 é 0,54. Né? Π sobre 2, para vocês terem uma ideia, né? Π sobre 2 é 1,57. Então, nesse gráfico aqui, ó, o x varia de 0 até 1,57 aproximadamente. Né? Então, qualquer x entre 0 e 1,57, se vocês calcularem o cosseno de x, vai dar um número positivo. Por exemplo, 0,9. Vamos botar 0,9 aqui. Tá? Ó, tem radianos lá. Cosseno, 0,62. Tá? Vou botar aqui 0,2. Calculo o cosseno. Tá positivo. Opa! Desculpa, não botei aqui. 0,2. É um número menor que 1,57. Aqui, ó. Calculo o cosseno. 0,98. Tá? É um pontinho lá em cima, tá vendo? Vamos pegar um bem pertinho de 1,57. 1,4. Tá vendo ali? 1,4. Calculo o cosseno. 0,16. Quanto mais perto do 1,57, você escolher mais perto de zero, vai ser o resultado. Vou botar 1,5. Vai dar um número bem pertinho de zero. O resultado do cosseno. Está vendo? 0,07. 1,54. Vai dar quase zero. 0,03. Depois 1,55. Calculo o cosseno. 0,02. Está vendo? Quanto mais próximo do π sobre 2, mais próximo de zero. Né? Então, o que vai acontecer? Voltando aqui ao nosso cálculo. Né? Esta integral aqui, né, ela representa, né, esta área. E pelo teorema fundamental do cálculo, né, eu posso calcular a integral definida como resultado da aplicação do teorema, ou seja, a primitiva do cosseno é seno. Onde é que eu tirei isso? Daquela tabela lá do livro, né, que é a integral, a integral do cosseno de x dx é igual a seno de x, mais uma constante. Então, na hora que eu aplico o teorema fundamental do cálculo, eu calculo o seno de x nos dois pontos, π sobre 2 e 0. Né? Então, a área, continuando aqui, vai ser o seno, né, de π sobre 2 menos o seno de 0. Se vocês calcularem o seno de π sobre 2, vai dar 1. Né? De novo aqui usando a calculadora, vou compartilhar aqui. Né? Olha lá. Vamos zerar tudo aqui. Tá? π dividido por 2. Está vendo lá? Então, aí tu vai calcular o seno. Veja que a máquina está em radianos. Né? O seno de π sobre 2 é 1. Tá? Então, né, o nosso resultado aqui vai ser 1 menos 0, ou seja, a área daquela região ali é igual a 1. Certo? Então, neste exemplo, a gente pode interpretar que a integral definida é exatamente igual à área daquela região do plano. Ok? Vou voltar lá no nosso livro.
Agora aqui, ó, no item B, vou deixar vocês lerem ali. Faça uma conjectura, né, sobre o valor integral de 0 até π do cosseno de x dx. Né, e a confirme usando o teorema fundamental do cálculo. Então, o que ele está mostrando aqui neste gráfico? Né, que essa porção aqui, ó, que está acima, né, do eixo x, ela tem a mesma área limitada por essa porção abaixo do eixo x. Mas quando eu vou calcular a integral definida de 0 até π, tá? Simplesmente a integral é só aplicar o teorema fundamental. Então, elas vão se cancelar, porque nessa parte aqui, ó, a integral vai dar positiva, de 0 até π sobre 2. E de π sobre 2 até π, ela vai dar negativo. Então, na hora que eu calcular a integral de 0 até π, o resultado vai ser igual a 0. Certo? Então, é nesse sentido, né, que ele vai apresentar. Vamos fazer no caderno, que é melhor para vocês acompanharem aqui. Né? Então, no item B, quero calcular a integral de 0 até π, né, do cosseno de x dx. Né? Bom, esta função aqui é a mesma do exemplo anterior. Então, a primitiva é seno de x. Né? Eu vou calcular de acordo com o teorema fundamental do cálculo no ponto π e no ponto 0. Isso aqui vai dar seno de π menos o seno de 0. Tá? E o seno de π também é igual a 0. Assim como o seno de 0. Quer ver? Ó. Vamos ver aqui. Coloca lá o π na... Opa, tem que compartilhar, porque senão você não consegue enxergar. Ó, coloca lá, π. Agora vocês estão enxergando, né? π. Tá lá, 3,141592. Está em radianos a máquina, aí eu calculo seno, né? SIN. Ó, tá 0. Né? Então, seno de π é 0. Agora, põe 0 lá na calculadora, ó. O seno de 0 também é 0. Então, resultado, né? E aqui, no final das contas, aquela integral ali, né, de 0 até π, é igual a 0. Tá? E isso acontece porque, né, quando a gente calcula a integral propriamente dita, né, a gente só está calculando, né, a integral definida. Certo? Então, nem sempre a integral definida vai corresponder a uma área. Tá? Certo? Então, vamos supor que tu tivesse interessado em calcular a área, né, daquela região esboçada ali, daria 2. Tem uma parte positiva que é 1, a parte negativa que é menos 1. Quando tu toma as áreas separadamente, cada uma é 1, 1 mais 1 dá 2. Tá? Perguntas? Muito bem, vamos seguir aqui. Então, aqui no exemplo 5, tá, ele faz vários exemplos que ele utiliza, né, aquelas fórmulas lá da página 344. Vamos botar aqui, acho que o marcador é 344, vamos confirmar. Tá, depois eu volto para 385. Ó, então, quando vocês quiserem procurar aqui no livro a tabela de integrais, tá, vocês vão lá no marcador 344. Tá? Vou deixar aqui alguns segundos, né, para depois vocês anotarem, né, e eu já sugeri para vocês copiarem num caderno, né, essas sucessivas fórmulas para tornar mais rápida a consulta, numa folha, fazer um resumo aí, tá? Então, por exemplo, 385, que é a página que a gente está. Então, são exemplos, né, todos esses exemplos aqui são casos particulares daquelas fórmulas que constam lá
no marcador 344. Né? Certo? Então, deixa eu copiar aqui, exemplo 5, né? No marcador 385, tá? Integral de 4 até 9. Bom, então assim, pessoal, o que ele quer, quais são os objetivos do autor nesse primeiro exemplo? Né? É apenas lembrar, né, que quando a gente tem potência inteira, no caso x ao quadrado, multiplicado por raiz quadrada de x, né, tu podes transformar essa integral aqui, ó, veja que eu estou copiando ainda a integral, né? Só estou reescrevendo aqui. Então, por enquanto, eu não apliquei o teorema fundamental do cálculo, eu só transformei aquele raiz quadrada de x como x não meio. Aí eu vou somar esses expoentes aqui, né, usando as propriedades 2 mais 1 meio, ali no expoente é 5 meios. Agora eu tenho, finalmente, né, uma integral definida que eu posso aplicar as fórmulas. Né? Vai ficar x nas 5 meios mais 1, dividido por 5 meios mais 1. Né? Pelo teorema fundamental do cálculo, eu vou aplicar esta primitiva, né, nos dois extremos do intervalo de integração. 5 meios mais 1, né, é igual a 7 meios. Então, isso aqui é a mesma coisa que x elevado a 7 meios, dividido por 7 meios. Então, veja que agora eu não uso mais o símbolo, né, da integral, porque isso aqui já é o resultado da aplicação da integral indefinida lá da tabela do marcador 344. Né? Essa divisão por 7 meios aqui no denominador não é a forma usual. Né? Então, a gente vai multiplicar por 2 sétimos. E agora eu vou aplicar o teorema. Né? Vai ficar 9 elevado a 7 meios menos 4 elevado a 7 meios. Tá? Certo? Aí vocês podem deixar assim, a integral, né, de 4 até 9, né, de x ao quadrado, raiz quadrada de x dx, igual a 2 sétimos, de 9 a 7 meios, menos 4 a 7 meios. Tá? Então, isso é o resultado desta expressão. Ali no livro ele faz um desenvolvimento um pouco mais detalhado, quer ver? Ele calcula, né, essas expressões aqui. Se vocês quiserem calcular, ó, por exemplo, quanto é que é 9, né? 9 elevado a 7 meios, é 3,5, né? 2.187, né? Menos o 4 elevado a 7 meios, é 3,5, expoente 128. E aí é só subtrair, né, esses dois resultados, né? 2.187 menos 128, né, vezes 2, 4.118 dividido por 7. Vocês podem deixar assim, né, 4.118 dividido por 7, isso não vai ter nenhum problema. Então, para a gente aproveitar os minutinhos finais aqui, né, vamos fazer este exemplo aqui, ó, da secante ao quadrado do seno. Então, deixa eu copiar aqui. Integral de 0 até π sobre 2 do seno de x sobre 5 de x.
Então, aqui, pessoal, vocês cuidem, né, com a questão da escrita, certo? Ó, integral de 0 até π sobre 2, né? Aqui está um pouco brilho, mas é π sobre 2 aqui. Aí o traço, seno de x dividido por 5, multiplicado por dx. Tá? Então, se vocês olham lá naquela tabela, né, da página 344, vocês vão encontrar que a integral do seno de x é menos o cosseno. Né? Então, esse 1/5 aqui, ele não atrapalha em nada. Isso aqui é simplesmente, né, é 1/5 vezes a integral de 0 até π sobre 2 do seno de x dx. Certo? Aí, como a integral do seno de x é menos o cosseno de x, né, essa integral definida aqui, eu vou reescrever aqui, ó, vai ser 1/5, né? Ó, qual é a primitiva? É o menos o cosseno, né? Então, a gente vai botar assim, ó, menos o cosseno de x, né? Aí tu vai botar aqui uma barrinha vertical, né, indicando que vai calcular o menos o cosseno de x e vai multiplicar por 1/5, né, o resultado de avaliar no ponto π sobre 2 e no ponto 0, de acordo com o teorema fundamental do cálculo. Tá? Então, isso aqui vai dar 1/5 vezes menos o cosseno de π sobre 2 menos o cosseno de 0. Porque tem o menos da função aqui, né? E tem o menos do teorema fundamental do cálculo. Por isso que eu botei esse sinalzinho aqui para indicar, né? Que são duas subtrações. Uma é do teorema fundamental e outro sinal de menos da própria função. Né? Então, vai ficar 1/5 vezes. O cosseno de π sobre 2 é 0, né? E menos 0 é igual a 0. Né? Esse menos com esse menos dá mais, e o cosseno de 0 é 1. Né? Então, o resultado vai ser 1/5. Né? Ou seja, a integral de 0 a π sobre 2 de seno de x sobre 5, dx é igual a 1/5. Então, lembra-se que a integral definida vai ser um número, né? Lá no final. Ó, essa integral aqui, ó, de 0 até π sobre 3, né, de secante ao quadrado de x dx, ó. Isso aqui já vou fazer aqui no livro direto, ó. É a tangente de x calculado no ponto π sobre 3 e no ponto 0, né, porque a integral da secante ao quadrado é tangente. Tangente de π sobre 3 menos a tangente de 0. Né? Ó. Observe lá que quando a gente vai calcular a tangente de π sobre 3, ó, π dividido por 3, né, ó, da tangente, que é 1,73. Na verdade, ele escreve raiz de 3, que é o resultado exato, né, da tangente de π sobre 3, que é 1,732. Tá? Esse 1,732, 0,5, etc., nada mais é do que a raiz quadrada de 3. Quer ver? 3, raiz quadrada, 1,73, 0,50. Tá? Então, este exemplo aqui, né, da exponencial, ele está usando umas propriedades, né? Integral de 0 até logaritmo de 3. Ó, integral de 0 até logaritmo de 3 de 5e na x dx. Tá? Então, vai ficar 5 vezes a integral de 0 até logaritmo natural de 3 de e na x dx. Então, se 5 é uma constante, ele multiplica a integral definida. Tá? Aí, como a integral de e na x vai ficar 5 vezes o e na x calculado no logaritmo natural de 3 menos o e na x calculado no zero. Então, isso aqui vai ficar 5 vezes e na logaritmo natural de 3 menos
E na zero, né, pela aplicação do teorema fundamental do cálculo. Tá? E pelas propriedades do logaritmo, né, que é a função inversa da exponencial, quando calcula o logaritmo natural de 3 e depois aplica a exponencial, dá o próprio 3. Né? E na zero é 1. Né? 3 menos 1 é 2, vezes 5 dá 10. Então, a integral, né, de 0 até o logaritmo natural de 3 de e na x dx, né, é igual a 10. Certo? Então, o valor final da integral... Opa, faltou o 5 aqui. Ó. É escrito ali no final. Para a gente terminar aqui, né? Ó, aqui tu tens integral de menos e até menos 1, né? De 1 sobre x dx, isso aqui dá o logaritmo do módulo de x. Ó, de novo, né? Onde é que saiu isso? Ó, 3, 4, 4. Ó, 3, 4, 4. Ó, integral de 1 sobre x aqui, ó. Página 34, marcador 344, fórmula 11. Ó. É o logaritmo natural do módulo de x. Né? Então, desculpa. Voltando ali para aquele exemplo. Integral de menos e até menos 1, né, de 1 sobre x dx, fica o logaritmo natural do módulo de x no menos 1 e no menos e. Fica o logaritmo natural do módulo de menos 1 menos o logaritmo natural do módulo de menos e. Tá? Então, o módulo de menos 1 dá 1, o logaritmo de 1 é 0. O logaritmo de e é 1, e 0 menos 1 dá menos 1. Tá? E, finalmente, este último exemplo aqui, ó, integral de menos 1 meio até 1 meio, de 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Né? A primitiva de 1 dividido por 1 menos x ao quadrado dentro da raiz ali, no denominador, é o arco cujo seno é x. Né? Então, vai ficar o arco cujo seno é 1 meio menos o arco cujo seno é menos 1 meio. Né? Onde é que saiu esse π sobre 6 aqui? Ó? Vai colocar lá na calculadora. 1 dividido por 2. Tá? Aí tu vai calcular a função inversa. Ó, então, a função inversa do seno. Ó, 0, 52, 35, 98. Isso aqui é igual a π sobre 6. Quer ver? Ó? Π dividido por 6. Está vendo ali? 0, 52, 35, 98. Né? Menos o arco cujo seno é menos 1 meio. Mesma coisa. Bota lá 1 dividido por 2. Né? Coloca o sinalzinho de menos. Função inversa do seno. Ó. Menos 0,52, 35, 98, que é o menos π sobre 6. Então, π sobre 6 menos π sobre 3 dá π sobre 3. Né? Então, com isso, a gente consegue, né, ver esses primeiros exemplos aqui de aplicação de teorema fundamental do cálculo, né, relacionando os resultados das integrais indefinidas com o cálculo da integral definida como sendo o limite da soma de Riemann. Então, em resumo, o que o teorema fundamental do cálculo permite, né, é avaliar as integrais definidas sem a necessidade de fazermos, né, todo o processo de construção da soma de Riemann. Tá? Mas, né, a gente tendo recursos, como, por exemplo, o site da Wolfram, né, a gente escolhe ali a soma de Riemann correspondente ao ponto médio, por exemplo, vai aumentando os valores do n e vai lá no infinito, né, à medida que o n aumenta, as somas parciais convergem para o valor exato da integral definida. Mas, de modo geral, né, essas funções mais simples, é muito mais fácil a gente calcular pelo teorema fundamental do cálculo. Tá? Então é isso, pessoal. Eu vou encaminhar aqui para o encerramento. Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida aí sobre algum detalhe. Tudo certo, senhor. Tá, um bom final de semana para vocês e até
sexta-feira que vem, porque na terça-feira, né, nós temos feriado, então retomamos a nossa atividade na sexta-feira. Beleza, valeu. Um abraço. Bom, tchau, tchau. Valeu, senhor. Falou.